faltou no primeiro tempo, quando no segundo tempo a gente foi, não fomos efetivos, tá? E conseguimos fazer com que saíssemos daqui com a vitória e o nosso torcedor é muito feliz. Eu acho que o que está faltando é a gente ter um pouco mais de tranquilidade ali para definir o último passe e até a finalização. Praticamente todos os jogos nós tivemos chances claras de gols, mas para ter mais chances claras é o último passe mesmo que precisa acertar. Muito bom dia pra você, seja bem-vindo ao nosso Jogo Aberto Pará. E olha, eu quero já de cara, em nome aqui do povo paraense, pedir desculpa à comunidade portuguesa, viu? Porque o Paysandu tá passando o carro pra cima da galera, foi 5 pra cima da Tuna, Portuguesa do Rio de Janeiro, tchau na Copa do Brasil. E Portuguesa de São Paulo ontem, tchau também. Meus amigos, o pessoal lá de Portugal da comunidade não tá nada feliz com o papão da Curuzu. E claro que a gente vai falar de Clube do Remo também, Leão, que anunciou 2 contratações, 2 atacantes. Isso é assunto pra gente aqui no nosso Jogo Aberto Pará, dia de empolgação do torcedor. E aí, claro que a gente tem que ter convidados especiais. Só que eu acho que no nosso debate alguém não vai conseguir falar ainda, né? Tudo acaba em pizza. E como o pessoal do Paysandu disse, pra eles português é o quê? É pizza. É pizza. E aí, dona Diane Coelho, tá? Vamos falar com o Guerreiro primeiro? Vamos falar com o Guerreiro, deixa lá mastigar. Embora ver se vai sobrar pra gente. Vou pegar meu pedaço também. Vai lá, Guerra. Guerra, e aí? Rapaz, foi com emoção, né? Muita emoção. Com emoção, com susto. E aí? Uma virada épica, realmente espetacular. E uma conquista extraordinária para o Paysandu, que nunca desistiu do jogo, que lutou bravamente, foi em busca de um resultado com uma situação adversa, preocupante, um primeiro tempo difícil para o Paysandu. A Portuguesa poderia ter aberto uma vantagem até maior no primeiro tempo, mas a virada foi espetacular e realmente vale a pena saborear essa pizza. Bora parar de mastigar, irmã, e bora trabalhar? Tudo isso aí que o Guerra falou. Daqui a pouquinho a Eliane fala, deixa ela só dar um tempo, até porque eu vou querer meu pedaço também, tá, irmã? Não coma tudo, deixa o meu pedaço, por favor. Enquanto isso, coloca na tela os melhores momentos de Portuguesa e Paysandu com direito à emoção. Olha como começou aí esse primeiro tempo. Gabriel Mesquita tendo muito trabalho, o Paysandu tendo muita dificuldade. E aí, enquanto a Eliane tá terminando de mastigar, vou falar aqui o seguinte, tá? O Paysandu ontem, no primeiro tempo, ele provou do próprio veneno, que foi essa marcação na saída de bola que a Portuguesa impôs ao Paysandu e gerou muita dificuldade na saída e falta de respiro. E aí, parceiro, o Gabriel teve que se resolver lá embaixo das traves, Eliane. Aí, uma água. Já dá pra falar? Tá, bom dia pra você. É uma você. água ou um tapa nas costas? Bom dia, As duas coisas, as duas coisas. Bom dia a todos. Eu tava com fome. Sim. E tá boa, hein? Isso aí tudo que tu falou mesmo. É o jogo que o Paysandu sentiu do próprio veneno, né? Teve pressão na saída de bola, algo que já é marcante do Paysandu. E aí eu acho que foi válido para identificar 2 coisas. Como o time lida com esse mesmo estilo de jogo, que ontem a gente falou que tinha tudo para ser equilibrado. E o outro ponto é como o Paysandu se adapta saindo atrás do placar. O Paysandu só tinha saído atrás do placar em 2 jogos, contra a Tuna, contra a Cametá, a Tuna lá no início. Ambos, nos 2 jogos, o Paysandu foi derrotado. E sem fazer gol. E agora a gente vê um Paysandu que conseguiu virar o jogo em um segundo tempo. E aí, talvez seja chato, mas eu vou falar sobre o mérito do aspecto físico que o Paysandu teve. Sem dúvida. Eu acho que alguns jogadores ali vale a análise, né, de pensar em uma composição de elenco para brigar pela titularidade. A gente viu aquilo que tu falaste do Edilson atuando pelo lado esquerdo. Inclusive, o gol sai ali de um lance que, para mim, ele poderia ter pulado. No mínimo. Mas eu vou falar do que funcionou. Marcinho, não é segredo para ninguém. Pedro Henrique, puxando responsabilidade no meio de campo.
Não sei se o Caio Melo estava bem, estava 100%, mas senti que Massini e Pedro Henrique puxaram demais ali no meio de campo. E o Castro, cara, o gol tinha que ser dele. E eu nem tô falando só do jogo de ontem, mas o que o Castro vem fazendo na temporada, o cara ganha por baixo, ganha por cima, se antecipa, se for no mano a mano, ele leva a melhor. Defende pelos outros. E Gabriel Mesquita. Que defesaças o Gabriel Mesquita fez no jogo de ontem. E aí, Guerra, o que foi determinante para esse Paysandu que, segundo tempo, veio outro time? Pois é, quando acabou o primeiro tempo, eu fiquei pensando, acho que o Júnior Rocha deve estar arrependido de ter colocado o Edilson para a esquerda e o JP Galvão para a direita. Quando voltou para o segundo tempo... Só que eu te pergunto, qual seria outra alternativa antes do seguinte? Porque é difícil. Pois é. Quando houve a informação da lesão do Taboca e a ida do Capixaba, eu fiquei questionando também, por que não foi o Cauã Dias? Isso que eu me perguntei. Por que não foi o Cauã Dias? É verdade que no jogo contra a Portuguesa do Rio, o Edilson terminou na lateral esquerda, sim, com o JP do lado direito. Quando ele voltou para o segundo tempo com a mesma formação, eu disse, rapaz, e agora? Pois não é que mudou tudo, mesmo mantendo as peças? O Paysandu foi outro time, com 45 segundos do segundo tempo, já teve uma boa oportunidade. Pego, né? Depois teve a oportunidade do Ítalo, que ele chutou para o alto, e na sequência veio o belo gol do Pedro Henrique. O Paysandu cresceu no jogo, não desistiu da partida e foi buscar uma conquista extraordinária, histórica, sem dúvida, para o Paysandu. A vibração que a gente pôde ver nas imagens de vestiário, de pós-jogo, da torcida, elas são imagens que caracterizam exatamente o que significou esta virada. Faz tempo que eu não tenho registro de uma virada de 2-0 para 3-2. Inclusive, Guerra, dessa festa de torcida, a gente pode colocar imagens exclusivas nossas aí na tela, inclusive feitas por um parceiro nosso, Matheus Raimundo, jornalista lá da ESPN. Ele esteve presente no Canindé de folga e aí mandou de presente essas imagens pra gente. Olha aí, cara, primeira coisa, né? A gente não tá colocando como um susto, mas a gente precisa ressaltar a presença do torcedor bicolor lá no Canindé. Olha o clima de festa do pós-jogo. Antes do jogo também teve aqueles sinalizadores. Mas, meu amigo, Canindé virou um cantinho da Curuzu. Incrível, 4.000 pessoas no estádio, público total, e seguramente perto de 1.000 torcedores do Paysandu fazendo a sua parte, como é costume nos jogos dos nossos clubes fora do Pará. Ao ponto de, em vários momentos, ali o Paysandu conseguiu um ataque ainda no primeiro tempo e o Massinho virar para a galera, pedindo a galera, gritando como ele faz na Curuzu. E na transmissão a gente ouvia o torcedor do Paysandu participativo no jogo. Exatamente, participando ativamente. Já conhece, já sabe. Ó, voltando a falar de campo, vamos ouvir aí o técnico bicolor, o comandante bicolor Júnior Rocha, falando do que foi fundamental para essa virada do Papão. Coloca na tela. É o que nós conversamos sempre, né? Início, meio e fim de jogo não desorganizado. Não adianta nós vir para cá, mesmo com um placar adverso, 2-0, e fazer o que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia. Entendeu? Não adianta botar 2 centroavantes, colocar 5 atacantes, se nós não criarmos oportunidade. Encher a área de jogadores, se a bola não chegar lá. E os atletas, cara, né, formidáveis, né? De ter essa calma, de ter essa sabedoria, essa consciência, da gente conseguir ainda ir construindo as nossas oportunidades. Olha, essa fala do Júnior Rocha é fundamental, isso mostra a maturidade do elenco, porque é muito natural você levar um primeiro gol, um segundo gol, e você mudar ali seu jeito de jogar do que foi combinado do vestiário por conta de um desespero, um jogo de mata-mata, vamos atrás, entendeu? Mas realmente, isso é um fato, o Paysandu não desorganizou, mesmo perdendo por 2 gols de diferença. A gente consegue ver um time compacto, seja numa linha alta, seja num bloco médio, mas sempre cada um sabendo a sua função. É lógico que eu vi ali, Guerra, alguns sinais de alertas, né? Eu acho que não foi o Caio Melo que a gente já viu em outros jogos. Resta saber do aspecto físico, porque ele vem de DM, apesar de atuar na última partida, mas não foi o Caio Melo que a gente viu. Estava travado. Sinto que o Paysandu precisa, assim, de pontas, né? O Cleito Pego é previsível, ele vai puxar para o meio e vai chutar, e chega uma hora que isso se torna muito óbvio para o adversário. Agora, foi um Paysandu que cumpriu as suas funções, foi um jogo posicional, né? Como o próprio Júnior Rocha consegue falar, então
No jogo posicional, é cada um ocupando o seu espaço, com isso não tem bola perdida. Um segundo tempo de pressão, do jeito que fez na primeira etapa e do jeito que o Paysandu vem fazendo. Não dá para fazer loucuras. Agora um detalhe que a Liane falou fora das câmeras aqui. Essa pressão do Paysandu, ela foi exercida em sua grande parte na reta final, entrando o Cliver, Capixaba, o Thalisson. Então, caramba, que Henrico, que maturidade dessa molecada entrar numa fogueira e fazer o que fez. E tem uma sobra física também do Paysandu, que eu acho que vale o registro, como o Paysandu... Aí aplausos para o Cupertino, que é o preparador físico. Condicionamento, a Portuguesa ficou com -1 a partir de 25 minutos do segundo tempo. Já vi times ficarem com -1 no primeiro tempo e segurarem, né? Sim. Evitarem as pressões dos adversários e tudo mais. E o que a gente pôde ver no jogo de ontem foi o Paysandu buscando no final e com muita garra, com muita sobra física para conquistar essa virada, vou repetir, épica. Esse é o jogo, Guerra, que daqui a uns 10 anos, a gente, rapaz, tu lembra daquele Paysandu em Portuguesa? E nananã, né? A gente vai lembrar desse jogo que daqui. a gente comeu pizza no dia seguinte. Exatamente, um dia histórico aí essa classificação do Paysandu. Agora tem um detalhe, né? Jogos históricos também trazem consigo o quê? Lances polêmicos. Sim. E agora a gente vai começar a falar deles, começando justamente pela expulsão do zagueirão da Portuguesa. Vamos colocar na tela aí. Ele veio naquela... Parece o Lúcio da seleção brasileira, lembra? Que de vez em quando, né? Ele ligava o modo vaca doida e saía com tudo pra frente. Só que aí faltou um pouquinho de qualidade. O Castro chegou antes, teve esse choque. Eu pergunto para vocês, lance para expulsão, se tivesse VAR, o vermelho seria mantido? O que vocês acham aí desse lance? Bora lá. Eu, se fosse a árbitra, ficaria no amarelo. Para mim, não seria lance para expulsão, porém, não é uma expulsão que choca, tá? Não é meu Deus do céu, um vermelho, mas eu ficaria no amarelo. Guerra. Penso que o amarelo poderia ser aplicado, mas... Como não tinha VAR, só lembrando, não tem VAR na Copa do Brasil até a quarta fase. A imagem primeira do lance me pareceu lance para cartão vermelho. Eu seguiria a linha do árbitro, poderia ser revisado pelo VAR e mudaria de opinião. Mas no primeiro momento, a imagem que eu vi do lance, porque ele chega com muita intensidade... Me parece um trem de E no meu olhar, ele chuta a canela do Castro. Ele chuta a canela quando o Castro... foi aquele famoso... pé de ferro, pode se chamar assim, mas foi mais canela de ferro do que pé de ferro. Então, caberia o amarelo, caberia, mas não vejo nenhum absurdo o vermelho dado ao jogador da Portuguesa. Eu já acho que ele chuta a bola e sobra na canela do Castro. Então, eu vejo o Castro chutar a bola. Na verdade foi estourada, literalmente estourada, e na estourada o pé do jogador da Portuguesa acaba sobrando, o que para mim não caracteriza aí uma agressão, o pé de cima para baixo. Então eu iria no cartão amarelo, mas fica a lição para o zagueirão, meu amigo, se você é zagueiro é porque você não tem habilidade, você não tem qualidade, então toque para o lado e fique na sua. E você vai sempre estar errado. É basicamente isso. Isso daí é uma frase que eu falo assim, até em homenagem ao Saulo. Se você tivesse essa qualidade, você ia para o meio de campo, você não era zagueiro. Então, beleza. Fica por aí. Ó, vamos para o segundo lance polêmico e que inclusive gerou debate na imprensa nacional. Vamos colocar na tela o gol de empate do Paysandu quando o Ítalo faz o segundo gol bicolor. Ó, nessa jogada não tem o que falar nada, a gente não tem imagem nenhuma. Agora, quando parte para esse lance, eu até pedi pro pessoal aí, aqui dos nossos bastidores, para tirar a tarja. Por favor, rapidinho, porque aí, olha aí, agora a gente vai conseguir ver o movimento, ó, a bola para no braço do Ítalo. Então, assim, pela regra, esse lance aí, ele é mão. E acabou, não tem debate. O que eu coloco aqui é o seguinte, olha aí, nessa imagem o árbitro está encoberto, nesse primeiro momento ninguém viu mão. O assistente também. Todo mundo encoberto, então ninguém viu mão, era lance para VAR. Não tem VAR, o problema é de quem? Da Portuguesa, não é do Paysandu. Da CBF. Também da CBF, mas eu acho porque que não tá nem esta é uma aí. competição milionária. Sim. 2 milhões. E que poderia ter árbitro de vídeo, sim. Exato. Que mudaria muito o curso do jogo aí. Sem dúvida. Quem sabe vai para pênalti. Agora, nesta imagem aí, nada marcado. Nesse bololô aí, nada marcado. Quem vai enxergar qualquer coisa aí nesse Ele bololô? faz o movimento para o cabeceio. Ó. Sim. Ele faz o movimento para o cabeceio.
Então ele não fez, bateu no braço sim, mas ele não meteu o braço para parar não foi assim a bola. todo. Tanto que intencional. rapidamente ele puxa o braço, ó, ele põe para trás o braço. E se a gente perceber pós o lance, só o último jogador ali é quem pede mão. Os demais que estão próximos também seguem normal. Exatamente. E quando eles retornam para reiniciar a partida, quem pede mão é a comissão. Quem foi avisada pela TV. Pela TV, pela imagem de trás. Isso. Eu acho que não houve má fé nem do Ítalo, nem do árbitro. Eu acho que foi um lance muito rápido, lance que talvez, casual. se tivesse ido pro VAR, poderia ter sido marcado. E outra coisa, num lance desse, jogo decisivo, reta final da partida, basicamente, a tendência é que o árbitro marque logo o braço. Ele não vai ficar fazendo análise se foi E outra coisa. O instinto é marcar logo. Todo mundo potencializando o lance como decisivo. É verdade, o Paysandu voltou para o jogo com este lance, né? Levando a partida para os pênaltis. Agora, e o goleiro da Portuguesa? Parceiro, e o goleiro da Portuguesa? Esse aí eu tenho certeza que não dormiu nessa noite, que foi uma falha gritante, absurda, e que não tem desculpa. Nem o Alex Ferreira. No final do jogo, vai todo mundo para cima do árbitro. O goleiro você nem vê. Não, amigo, ele vai direto pro vestiário sem ninguém vê-lo. Porque foi uma falha terrível. Realmente terrível. Absurda. E aí, olha, ainda falando desse jogo, que como a gente está falando muito aqui, uma virada heróica do Paysandu, e olha, sabe quem está aproveitando muito esse momento do Paysandu? E o momento que a gente fala é classificação na Copa do Brasil, título aí paraense, é o meio-campista Marcinho, que já falou, está vivendo algo que ele nunca viveu em toda a carreira dele. Coloca na tela. Cara, eu acho que eu já falei para alguns jogadores ali. O título do Paraense teve mais repercussão do que se subir para uma Série A lá da Chapecoense. A festa que a gente fez foi absurda. E essa torcida maravilhosa abraçou nós de um jeito. Espero que a gente possa continuar dando alegria para todos eles. Imagens aí da transmissão da Rádio Clube do Pará com o nosso parceiro Dinho Menezes, direto lá do Canindé. E isso é uma coisa que eu falo muito. O cara jogou muita bola no time A, no time B. Vem para Remy Paysandu, se apaixona. É diferente. A nossa torcida é diferente, o nosso ambiente é diferente. Tá aí o Marcinho comprovando a minha teoria. Guerreirão Eliane. Eu acho que ele chega no açougue, ele nem paga carne. Ele tá vivendo um momento, e aí vamos lá, não é só o momento, tá? A gente fala muito do Marcinho sobre o aspecto físico, mas a gente esqueceu do técnico, né? O Marcinho, ele veio para ser esse braço técnico, só que ele entregou muito mais que isso. Ele entrega a qualidade técnica, porque ele toca na bola, ele clareia de uma maneira diferenciada. Marcinho está entregando fisicamente, tecnicamente, e está fazendo bastidores também, bastidores, né? Inclusão social, um negócio assim... Personagem esportivo do ano até agora. Do ano até agora, concordo inteiramente, o craque do campeonato... a liderança técnica em campo, capitão da equipe, enfim, ele é o protagonista desse time do Paysandu Esporte Clube. Sabe uma agora uma pergunta que eu colocar para vocês. É importantíssimo você ter um cara desse, mas também gera certa dependência e o Paysandu, vamos lá, recorte de primeiro tempo, Liane, dá uma sensação de que o Paysandu, ele tem que olhar essas dificuldades, superamos legal, mas com cuidado e com carinho visando a Série C, porque esse tipo de virada é exceção no futebol, Liane. Sim. E aí você vai ter Santa Cruz, vai ter Barra, que foi campeão de Santa Catarina. Então, até que ponto essa, entre aspas, Marcinho dependência começa a virar um problema também? Porque no final do jogo ele deu uma pegada na coxa. Se ele não joga... Eu tenho achando que ele não vai jogar terça-feira. Eu tenho certeza que nessa reta final do jogo que ele toca na coxa, o torcedor ficou preocupado. Ixi, aquele friozão na barriga. Porque, vamos lá, sai Caio Melo, você tem quem colocar. Entra o Henrico, você tem o Pedro Henrique ali fazendo um ótimo jogo. Sai o Marcinho, vão precisar entrar quantos no meio de campo? Vai entrar o Salomone. Por enquanto, ele é o reserva imediato. Qual é o nome do jogador, meu Deus do céu, que veio do Náutico? Lucas Cardoso, Lucas né? Cardoso. Pode ser esse cara. Pode ser também. Ele pode fazer a função do Marcinho. Aliás, isso o Júnior Rocha disse no pós-jogo contra a Portuguesa. Ele pode fazer a função do Marcinho e pode jogar com o Marcinho. Porque ele faz a função de ponta armação também, né? e joga pela beirada. Mas esse garoto Salomone ainda não teve oportunidade. Até entrou no jogo contra a Portuguesa Carioca.
ele é uma joia que o Paysandu também prepara para o futuro, com certeza. Agora, o Paysandu está no mercado. O Paysandu tem consciência que este elenco precisa de ajustes, precisa de contratações para disputar uma Série C e buscar o objetivo, a obsessão do Paysandu, que é o acesso à Série B. Para mim, hoje, o Paysandu não tem um substituto do Marcinho, direto, tá, para entregar. Não estou falando só de compor os 11 em campo. Não tem do Castro. Fala-se muito sobre o Quintana, mas a leitura de jogo do Castro, ela é muito diferenciada. Ele tem passe por dentro, recuperação. Ele tem saída de bola. O gol dele, ele poderia, como um zagueiro, ter cruzado para a área, para alguém cabecear, ele poderia ter trocado para o lado. A sequência daquele lance, primeiro ele faz um passe por dentro, a bola volta, sobra para ele de novo, para ele iniciar a construção e ele resolve bater para o gol. Ele puxa a responsabilidade. Ele muda a configuração, assim como a tomada de decisão. Um lateral direito e um lateral pelo lado esquerdo. Para mim, hoje, e o Ítalo, né? Falta para o substituto para o Ítalo também. O Paysandu vai contratar. Mas aí é normal também, né? A gente está falando, é porque a gente se empolga com os resultados no curto espaço de tempo. Mas é um time que está sendo construído e o próprio técnico já falou que vai ser assim até o final da competição. Exatamente. Perfeito. Ó, agora a gente vira a página e vamos falar de Clube do Remo. Se de um lado tudo é festa, do outro, eu acho que pode dizer tranquilamente que tudo é preocupação. Mas internamente já começaram a enxergar onde são os pontos ali que precisam ser corrigidos. E o Vitor Bueno falou algum deles. Vamos acompanhar. Eu acho que o que está faltando é a gente ter um pouco mais de tranquilidade ali para definir o último passe e até a finalização. Praticamente todos os jogos que nós tivemos chances claras de gols, mas para ter mais chances claras é o último passe mesmo que precisa acertar. Também não acredito que deixar de levar gol besta, igual a gente vem tomando. Praticamente estamos doando os gols para os adversários e isso não pode acontecer. Eu acho que, a partir desse princípio, nós temos grandes chances de conseguir os 3 pontos. É um ponto que pode parecer, sei lá, um lugar comum. Mas, de fato, o Remo, ele não tem dado muito mérito aos adversários na hora de encontrar os gols. Por exemplo, contra o Curitiba, o Remo estava fazendo uma partida igual, competitiva, e de repente teve uma falha grotesca ali do Sávio, e eu não tiro do pacote também a falta de leitura do João Lucas na bola que pinga dentro da área. Também tem isso. Então, assim, quando você é envolvido por um adversário, como foi no caso do Fluminense, o Fluminense envolveu o Clube do Remo, é uma coisa. Outra é você desconcentrar e dar o gol ali sem o cara fazer muito esforço. E isso vem acontecendo nesse Remo, precisa ser corrigido. Precisa urgentemente. O Remo precisa dar uma consistência, né, no seu time, compactar mais a equipe e ter esse balanço defensivo que tem faltado para o Clube do Remo. E, assim, os resultados não chegando, isso gera também muita insegurança, né? O time começa a tatear no jogo e isso a gente tem visto. O jogo contra o Curitiba, no meu olhar, ele estava absolutamente igual. Acessível, né? Até o Remo tomar o gol que tomou. E cresceu no segundo tempo, é verdade, buscou, tentou de todas as formas. Agora, quando os resultados não chegam, o time perde essa confiança e isso atrapalha muito a vida do time. O Remo vai pegar o Flamengo agora para tentar uma superação. A gente sabe do risco que é o jogo e ninguém vai desconsiderar isso aqui, mas o futebol ele tem também a arte do imponderável. Por que não pode acontecer um resultado positivo para o Remo? E o que é o resultado positivo? É um empate, por exemplo, contra o Flamengo para crescer para o jogo contra o Bahia. Muito bom resultado. Excelente resultado. O Flamengo é favorito? É favoritaço para o jogo. Mas o Remo pode aprontar, desde que o time também entenda a necessidade de buscar a superação. Não dá na inspiração, tem que dar na transpiração, não tem jeito. Não tem como fazer agora, diferente. Liane, além desse problema lá atrás, o próprio Vitor também falou de último passe, de finalização, e para isso o Remo anunciou 2 atacantes. Vamos colocar na tela aí, um inclusive que teve vídeo já com a camisa lá de treino do time, que é o Gabriel Poveda.
Coloca na tela aí o Gabriel Poveda, olha aí. Ele já se juntou ao grupo lá em Curitiba, tá? Eu hoje até dei uma consultada no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. O nome dele ainda não saiu, mas há expectativa que saia hoje e ele já esteja à disposição para jogar essa partida contra o Flamengo, nem que seja ali num banco de reserva, Aliane. A gente que já destrinchou aqui bastante sobre o Poveda, e o Remo também anunciou o Talhari. A gente fala muito sobre o defensivo do Remo, né? De falar sobre os gols sofridos também serem méritos do adversário, e eu concordo contigo. Agora, tem alguns gols que, para mim, eles não são inadmissíveis, como o Remo sofreu. Aquele gol de falha individual do Sávio é inadmissível. Outros gols que eu acho que foi o Zé Ricardo, que não subiu para brigar no alto, são gols inadmissíveis, né? Isso eu puxo como responsabilidade. Agora, obviamente, a gente fala sobre lateral, a gente fala sobre defesa, mas as características diferentes no ataque, elas também influenciam, né? O Léo Condé entra sem um centroavante de ofício no último jogo. E eu acho que se tu perguntares para ele, não vai ser porque ele quis. Não vai dizer que é estratégia, principalmente para esse início de jogo. Estratégias e modificações acontecem ali para o meio de temporada, que você já está bem familiarizado com a equipe. Tem uma base, né? Exato. Eu creio que não tenha sido isso. Então, é o centroavante, né? E aí chegam reforços. São pontas que não vão até o limite, né? Ou seja, puxa para o meio e define. Então, eu acho que um para um não são relevantes. A gente não vai em profundidade. A gente fala sobre aspecto defensivo, mas o ofensivo do Remo também precisa de atenção. O Remo está a 3 jogos sem marcar. Há 3 jogos, 0-0 com o Paysandu, 2-0 para o Fluminense e 1-0 para o Coritiba. E quando a gente vê um já cobrindo o corredor, a gente fica até assustado. E o Condé, ele gosta do atacante centralizado, com boa estatura, jogo aéreo. Pivô, ele não tem referência. Referência, ele não tem. O que é que ele fez? Como ele não tem, ele optou pelo já, flutuando, né? Depois do segundo tempo ele centralizou o Manga, buscou essa opção, fechou o corredor esquerdo com o Tchamba e o Jajá, porque só por lá que o Lucas Ronier estava deitando e rolando daquele lado, e ele buscou alternativa, mas ele quer esse jogador de área, ele busca. O Poveda é um jogador que foi muito bem com ele em 2022, no Sampaio. Depois ele saiu um pouco desse protagonismo, trilho, né? Saiu um pouco do trilho. Pode ser reaproveitado agora neste momento do Clube do Remo. O Remo ainda busca um outro atacante de área. Fala-se aí no Pedro Raul, do Corinthians e tudo mais, é uma opção. E o Talhari é um meio atacante que chega também para dar uma outra opção para o Condé. Agora, o próprio Condé já disse, o Remo está sendo montado, o carro está andando e você está trocando o pneu. Se virando é um problema sério isso. Né? Ó, vamos colocar na tela aí rapidinho também a arte do Clube do Remo, que anunciou hoje de manhã o Gabriel Talhari, jogador que vem do Juventude. Aliás, o Leão ajudando a Tuna, né? Porque a Tuna vai pegar o Juventude na quinta-feira. O Águia. O Águia, perdão. E já pega o Águia na quinta-feira e o Talhari, por exemplo, jogaria assim como jogou contra a Tuna aqui na Curuzu. Então o Talhari já não é um problema ali para o Águia de Marabá. Como a gente falou, os Gabriéis, né? 2 Gabriéis sendo anunciados aí pelo Clube do Remo. Vem pra cá, porque tá na hora da gente fazer a nossa pausa aqui no nosso Jogo Aberto Pará. Já a gente volta pra quê? Pra dar moral pra quem dá moral pra gente, a galera que mandou o recado através do nosso WhatsApp. Vou conversar com você e vou aproveitar pra comer a pizza. Deixa eu ver se a Aline vai deixar eu comer. Até daqui a pouco. Shopmix, seu guia eletrônico de compras, produtos e serviços. Patrocínio Memorial Maxi Domini. Veloway, a primeira pista de arrancada do estado do Pará. Profissional da beleza, venha pro Chazoma Concertos e Afiações. Conheça a paradisíaca Juruteua com a Pousada Macarena. Seja um revendedor de sucesso da IM Distribuidora de Calçados. Arrocha Morar! CLPM, o clube pode chamar de seu. Armarinho Janaína, Rua 13 de Maio, 214. Shopmix. Na RBA, aceita, meu amor. A Unimed Belém tem uma novidade para levar saúde para mais pessoas. Atendimento particular para exames laboratoriais. Exames com qualidade, segurança e acolhimento. Realizados por equipe especializada, com tecnologia de ponta em uma estrutura moderna. Referência em saúde no Pará. Já disponível no Unimed Prime e na Unimed Doca. Tudo para cuidar de você. Unimed Belém.
Foi tão rapidinho que nem deu pra eu comer, mas calma que o programa já tá acabando. Quando eu passar a bola aqui pro Bora Cidade, olha. Enquanto isso, coloca na tela as mensagens da galera. Com certeza o torcedor do Paysandu empolgado, hein, Liane? Vai lá. Vai comer, né? Bom dia, Danilo, Liane, já estão ligados no Jogo Aberto. Faz o Pix, 2 milhões. Ontem o Paysandu Esporte Clube jogou muito no segundo tempo e de virada é mais gostoso. É o Valdeni Costa, lá do bairro do Guamá. Quem achou isso também foi a Natália Lago, mas tudo pra depois. Jogo Aberto Pará, tô sempre ligado no programa. Ontem a Portuguesa provou do veneno da garotada do Papão. O jogador Maceió sentiu o drama. É madeira de bater em dois. Samuel Luz. Maceió deve pintar por aqui, né, Guerra? Daqui a pouquinho. Bom dia, Danilo, Liane Guerreiro. O nosso Papão fez o hino prevalecer. É o time da virada. Só falta pegar o Remo na próxima fase para fechar com chave de ouro. É o Mário Ribeiro da Campina já projetando lá na frente. Não pode, né? Remo e Paysandu estarão no mesmo pote. Só se passarem, aí vai depender do sorteio. Exatamente. É isso, Mário. Parabéns, meu Papão. Agora o Brasil vai ver quem manda no Pará. Alô, diretoria, pode colocar 60 mil ingressos. É o Augusto, lá da Marambaia, convocando diretoria, convocando o torcedor, que com certeza vai comparecer. Muito bom dia com sabor de pizza portuguesa. Esse meu Papão é malino demais. Se não for no sofrimento, não tem emoção. Só faz o Pix, CBF. Me chamo Eric, sou do Distrito Industrial. Um forte abraço para todos. É isso? Ó, Agenor, Natália. Traz aqui, Danilo. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Tô aqui. Natália, eu sei que você está servida com a pizza portuguesa. Hoje eu não sei. Claro que eu tô servida, né, gente? Alegre mais do que nunca. De virada é mais gostoso, né, Liane? Com certeza. Hoje é dia de quebrar a dieta, viu, Natália? Chuta a tua bola aqui. Pode. Chuta a tua bola aqui, Danilo. Tu queres a bola? Quero a bola. Chuta aqui. Ah, já sei, vai ter choro. Ei, dá a borda da pizza pro Agenor. Só a borda. Aí, aqui, ó. Ó. É vôlei? Ixi, Maria. É vôlei. É, Agenor? É vôlei, é queimada, o que é? Não dá. Se tivesse VAR na Mas Copa não dos tem, Milhões... mas não tem. Não Já teve. acabou o jogo aberto? Só polêmica. Não tem. Acabou o jogo aberto? Só polêmica. Natália, acabou o jogo aberto e começou o choro aberto. Também tô achando. Leva uma fatia de pizza pra Gabriela, porque ela não sabe por que tem pizza no programa. Vai pra bola. Valeu, um grande abraço e bom trabalho pra vocês. Um abraço, boa Tchau, tarde a gente. vocês, amigos, e boa tarde a você de casa e você, Natália. Boa tarde, Agenor. Boa tarde, você aí de casa. Bora se